Tudo bem com vocês? Eu juro que eu vim para cá achando que ia ter assim, acho que só uns 4 hoje. Errei feio, né? Errei feio. Boa noite mais uma vez para todos vocês. Tudo que a gente tem visto nesses dias, não importa para onde a gente olhe, é sobre esportes, né? Só se fala de esporte nesse país. Impressionante. É nas bancas de jornais, na internet, é na televisão, é no rádio. É o tempo todo falando de esporte. E aí eu lembrei desse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Uma coisa que me impressiona muito na Bíblia e que é um desafio para mim. E que eu acho que é um desafio para todos vocês também, porque a Bíblia narra essa questão como um desafio na vida de todos aqueles que seguem a Cristo. Eu queria começar com vocês com uma história que muitos aqui já devem ter ouvido, inclusive porque já ouvi falarem sobre ela algumas vezes em pregações. Interessante porque a primeira vez que eu ouvi sobre essa história foi, sei lá, acho que mais de 10 anos atrás, com certeza. E a história me impressionou muito. Um pregador, um grande pregador, bem conhecido, ele usou essa história como uma metáfora para aquela mensagem que ele ia fazer. E interessante que alguns anos depois eu descobri que a história não era bem daquele jeito que ele tinha contado, né? Não porque ele mentiu, mas porque ele pegou as informações em algum local que não contaram o final da história da forma mais adequada. A história é o seguinte, como eu falei, alguns devem conhecer. O ano é de 1929, o local é Estados Unidos, o Rose Bowl. Todo mundo aqui conhece o Rose Bowl? Os que não levantaram a mão, vocês conhecem o Rose Bowl, pelo menos aqueles que assistiram a final da Copa do Mundo de 94, não é isso? O Brasil foi campeão nesse estádio, lá nos Estados Unidos, em Pasadena. Pasadena a gente conhece por causa de um outro evento, deixa para lá, né? E ali havia um jogo, nesse dia, 1º de janeiro, diz aqui, de 1929. Era entre duas universidades, a Georgia Tech e a California Golden Bears. E ali havia um sujeito chamado Roy Higgles. Eu vou ler aqui o que diz sobre o Roy Higgles. O Roy defendia o Golden Bears. E ao pegar uma bola que havia escapado das mãos do time adversário, ao invés de correr em direção à linha do gol em seu ataque, faltava apenas 30 jardas para eles fazerem o ponto, ele correu em sentido contrário, 70 jardas, contra sua própria meta. Quando estava a apenas 2 jardas de ultrapassá-la, foi bloqueado por seu companheiro de time. Mesmo assim, o time adversário acabou fazendo 2 pontos na sequência, o que foi decisivo para o placar de 7-8, ou de 8-7 contra o time dele, no final do jogo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, não sei quantos de vocês já viram o vídeo, né, dessa história. Eu gostaria de pedir para o Nilton colocar para a gente o vídeo desse momento que eu consegui na internet. Vejam só o que acontece. In celebration of the 100th Rose Bowl game, a memory. The most famous play by a center in Rose Bowl history led to defeat for his team. In the 1929 game, Cal's Roy Riegels recovered a fumble and ran 65 yards. Correu para o lado certo, saiu para o lado errado. A teammate wrestled him to the ground at the 1. Um companheiro A block para no final. punt led to a safety, an 8-7 Georgia Tech win, and a dubious place in history for Roy Riegels. The 100th Rose Bowl game. E a jogada ficou muito famosa. Percebe o que ele faz? Pega a bola, sai para o lado certo, vira e corre ao contrário. E o pregador naquela noite falou assim, e ele marcou o gol contra, mas na verdade ele não chegou a marcar o ponto contra, porque um companheiro de equipe o parou antes, mas mesmo assim o time adversário pegou o ataque naquele momento e ainda fez um ponto. O fato é o seguinte, aqui no Brasil nós não temos difundido esse esporte, então talvez eu e você tenhamos dificuldade de imaginar a gente fazendo algo como isso, né? De pegar a bola e sair para o lado ao contrário. Talvez no futebol tradicional, mas
eu gostaria de pensar com vocês numa situação em que a gente age da mesma forma como o Roy agiu nesse dia, e acho que esse é o grande desafio da nossa vida. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Diz a história que o Roy ficou tão perturbado com o ocorrido que não queria nem voltar para o jogo. No intervalo, né? Ele disse assim: treinador, eu não posso fazer isso. Eu arruinei você, eu me arruinei, eu arruinei a Universidade da Califórnia. Eu não poderia enfrentar aquela multidão para salvar a minha vida. O dilema de um homem que errou, né? Veja o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, verso 15, vai dizer assim, olha: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí o verso 18, continuando: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu não sei se esse é o seu dilema, eu imagino que é. Porque você não é diferente de mim, e você não é diferente de Paulo. Todos nós sofremos com essa mazela, né? A bola vem, a gente pega, e a gente está louco para correr para lá, né? Ou para lá. Mas quando a gente percebe, a gente está correndo para o lado errado. Você já sentiu isso? Você já sentiu esse dilema? Deus fala assim: olha, faz assim. Tá bom, Senhor, tá bom, Senhor, tá bom, Senhor. E de repente você pega a bola e sai para o lado errado. Marcelo, não faça isso. Tá bom, Senhor, não vou fazer. Lado errado. Esse é o nosso dilema como ser humano, né? Quantas vezes na vida cristã, a gente quer fazer o que é correto, mas não faz. E quanta coisa que a gente sabe que é errado e a gente faz. Todo dia, toda hora, todo segundo. E Paulo está dizendo assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Será que agora você consegue se identificar um pouco com o Roy Riegels? Olha que interessante que está escrito no comentário bíblico adventista sobre Paulo, né? Ou sobre nós. Aquele que antes da conversão era infiel e cuja mente era preenchida pelo ceticismo, pode notar que o efeito de seus antigos hábitos de pensamento ainda persiste em sua mente e perturba sua paz por muitos anos. Esses são os efeitos do hábito. A própria passagem de um pensamento impuro pela mente deixa um rastro de poluição. Onde o pecado é o espetáculo, ele deixa uma ferida queimando na mente, mesmo depois da conversão, produzindo aquele estado de tensão com o qual todo cristão está familiarizado. Comentário? No ponto. Exatamente no ponto. Eu já comentei aqui uma outra vez, também há muitos anos atrás, lá no Riacho, foi uma psicóloga, e ela falou o seguinte: nós funcionamos por padrões de pensamento. A nossa cabeça é estruturada dessa forma. De maneira que quando eu tenho um tipo de atitude reiterada, o meu cérebro começa a funcionar de forma automática com aquilo, né? Então, se eu gosto muito de ler notícias sobre política, eu começo a admitir esse comportamento de forma reiterada e ele vai se tornando um hábito, né? Se eu gosto muito de notícias sobre esportes, isso vai se tornar um hábito. Se eu gosto muito de pornografia, vai se tornar um hábito.
Essa semana saiu mais um estudo sobre pornografia, né? E o quanto isso é viciante, o quanto ele é deformante é deformador do nosso padrão de pensamento. E quando a gente aceita a Cristo, a gente traz um bocado de coisa do nosso modo de agir antes de conhecer a Cristo, né? Talvez esse não seja o maior problema, porque é o contraste da vida que você tinha antes de conhecer a Cristo, com o contraste de você ver como Cristo age, e você tentar se adequar ao padrão de Cristo, vai fazer com que a gente vá se modificando. Mas eu acho que a maior mazela está no depois. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente sabe o que é certo, quando a gente sabe o que é errado, e mesmo assim a gente permite que esses comportamentos nos controlem. Que esses comportamentos criem padrões em cada um de nós. E é como eu falei no começo, eu acho que isso não é um desafio só do Marcelo, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Vocês sabem que todas as vezes que eu penso nesses versos e que eu medito sobre essa mensagem aqui, a única coisa que eu consigo pensar é, puxa vida, como eu estou longe, né, do padrão. Mas isso não é para desanimar, né? Vamos continuar. Porque há boa notícia nisso. Uma vez o pastor Ivan Saraiva fez uma frase que me marcou bastante, eu até coloquei aqui, olha. Não me importo com aqueles que falam mal de mim, por mais criativos que sejam, nunca irão dizer quão mal realmente eu sou. Perceberam? Porque os desafios que ele tem e que eu tenho, só ele sabe e só eu sei. E cada um de vocês sabe o desafio que vocês têm. Cada um de vocês sabe o mal que vocês não querem fazer e fazem. E cada um de vocês sabem o bem que vocês querem fazer e não fazem. Abra sua Bíblia um pouco mais para frente agora no verso 24. Paulo continua dizendo assim, Romanos 7, verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a pergunta, né? Que vem na minha e na sua cabeça quando a gente vê esse quadro de mazela que a gente está envolvido. Quando a gente percebe que a gente quer fazer o bem e não consegue fazer, quando a gente percebe que a gente faz o mal que a gente não gostaria de fazer, quando a gente percebe que os nossos padrões de pensamento, de comportamento estão de tal forma moldados que a gente não consegue mais sair deles, a única coisa que a gente consegue pensar é desventurado o homem que sou, né? Desventurado. Eu por mim mesmo não sou capaz de fazer absolutamente nada, né? Cada vez que eu tento fazer as coisas sozinho, o que acontece? Me coloco mais para baixo. Desventurado homem que sou. E aí ele pergunta, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Leio mais uma vez o comentário bíblico adventista que diz assim, também no volume 6, na página 611. A pergunta fornece a Paulo a oportunidade de expressar a boa nova que é tema de toda a sua epístola. A libertação vem pela lei? Alguém pode ganhar libertação e liberdade por sua força de vontade e por intelecto? Pergunto para vocês. Alguém consegue se libertar através da guarda da lei? Sim ou não? Sim ou não? Não. Alguém consegue se libertar pela força da sua própria vontade ou do seu intelecto? Não. Em vão as pessoas têm utilizado esse método, que resultaram em consequências desastrosas. Qual que é então a solução? Verso 25, vai dizer assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Você não diz amém para isso? Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu não sou capaz, mas Ele é capaz. Eu participo de um grupo na internet com alguns irmãos assim, espalhados.
pelo Brasil e por outros países, né? E de tempos em tempos aparece esse assunto, né? Sobre o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, a capacidade que nós temos ou não de lutar contra o pecado, né? E a conclusão, invariavelmente, é sempre a mesma, né? E qual que é essa conclusão? Que a gente sabe muito pouco sobre isso, né? A gente acha que a gente conhece muito, mas a gente sabe muito pouco sobre isso. E às vezes a gente teoriza demais sobre esse assunto, e às vezes a gente quer trazer definições que o assunto não nos permite. Mas de uma forma muito simples, e num consenso, o parecer é sempre o mesmo, né? Eu, por mim mesmo, não sou capaz de fazer nada. Mas e Ele? O que Ele é capaz de fazer em mim e em você? Só metade? Só uma partezinha? Marcelo, eu sou capaz de te mudar só aqui, ó. O resto, desculpa, eu não consigo. O pecado é mais poderoso do que eu. É assim que funciona? Acho que não, né? Tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele pode. Qual é a variável negativa aí? Entre ele poder e as coisas acontecerem ou não? Tá certo? Se o mal que eu não quero fazer, eu faço, e se o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço, de quem que é a culpa? É minha ou é dele? É minha. Porque ele diz assim: em mim você pode todas as coisas, e sem a minha pessoa, nada você pode fazer. Cristo está mentindo quando ele falou isso? Não, né? Por que não está dando certo, então? Eu e você, não é? Mas isso também não é uma coisa para a gente se desanimar. A experiência de todos os que buscam a salvação, sem entrega total a Jesus Cristo, será a completa frustração. Diz também o comentário bíblico. Eu vou repetir. A experiência de todos os que buscam a salvação, sem entrega total, e eu grifei quando eu escrevi esse texto, a Jesus Cristo será a completa frustração. Portanto, pensemos ao contrário. Qual é a única forma da gente não se frustrar naquilo que Jesus pode fazer por nós? Entrega total. Então, quando eu penso assim, mas não está funcionando, Cláudio, o que está faltando? Entrega total. Não é isso? Pastor, não está funcionando, pastor. O que está faltando, Marcelo? Entrega total. Entrega total. 1 Coríntios 9. Vamos tentar resolver o nosso problema. Ou pelo menos encontrar o caminho, né? 1 Coríntios 9. E já que estamos na época dos esportes, o paralelo me parece perfeito. 1 Coríntios 9, verso 24 em diante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a todos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou, em outras versões, vai dizer reprovado. Vamos analisar algumas coisas aqui nesse verso, ou nesses versos. Todos correm, mas um só leva o prêmio. Lá um só leva o prêmio, né? Vocês viram a prova do camarada dos 100 metros lá, o Bolt? Ele ainda sorriu antes de chegar. Fascinante, né? A capacidade atlética desse homem. Não sei se vocês sabem, né? Não sei quantos viram,
Mas a mãe do Bolt é adventista do sétimo dia. Vocês sabiam disso? A mãe do Bolt é adventista do sétimo dia. Né? E não é informação paralela, saiu no site da igreja, inclusive. Né? Mas todos correm e só um ganha o prêmio. Mas todos nós que estamos aqui dentro estamos fazendo o quê? Estamos correndo. Mas a boa notícia é que tem prêmio para todos nós. Tem prêmio para todos nós. Tem lugar para todos. Tem cadeira para todos à mesa do Senhor. Todos nós estamos correndo, mas todos nós podemos chegar. Continua. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, não adianta só correr, tá certo? Não adianta só correr. Oi, Cláudio. Tem que correr, mas não só correr. A gente tem que estar em movimento, né? Porque pedra parada cria limo, tá certo? A gente tem que correr. Gosto de uma frase o pastor Ivan citou num sermão, mas não é dele, eu não lembro como é o nome da pessoa, eu já falei aqui também, né? O meu sonho é ir para o céu e levar comigo o maior número de pessoas possível. A gente tem que correr, mas a gente tem que correr para o lado certo. Né? Não adianta pegar a bola aqui e correr para lá, né? Como a gente viu no vídeo. A gente tem que correr para o lado certo, juntos. Eu não sei, uma das cenas mais bonitas que teve na Olimpíada aconteceu essa semana, não sei se vocês viram, mas uma corredora caiu. Eu não sei exatamente o contexto, mas a outra corredora parou para ajudá-la. Não sei se as duas já estavam fora da prova, não sei. Enfim. Mas quando terminou a prova e as duas passaram pela linha de chegada e a que havia caído chegou mancando porque estava machucada, as duas se abraçaram e foi uma das cenas mais bonitas que eu vi na Olimpíada até agora. E no céu vai ser assim, né? Nós vamos chegar e a gente vai se abraçar lá, né? E a gente vem se ajudando pelo caminho, né? Um dia caio eu, um dia cai você. E a gente fala assim, não, vem cá, não para não, vamos junto. Vamos junto. Porque não tem coroa para um só, tem coroa para todo mundo. Vamos junto. E aí o verso continua assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aqui é uma máxima dos atletas, né? Para quem pratica esporte sabe disso. Você quer praticar esporte? Você quer correr? De algumas coisas você vai ter que se abster. Vou dar um exemplo prático disso para vocês. Eu estou 5 quilos acima do peso, quase 6. Está duro de correr, gente. Vocês não têm noção. Está duro de correr. A última prova aí, 2 domingos atrás, me machuquei correndo. Porque para correr não adianta só correr, não adianta só correr para o lado certo. Você tem que ter alguns cuidados também, né? A gente corre atrás do grande prêmio, que é andar com Jesus, porque veja, nenhum de nós aqui dentro está atrás do céu. Nós estamos atrás de Cristo. O melhor do céu não é o céu, o melhor do céu é Cristo. Se Cristo não estivesse no céu, não ia adiantar nada o céu. Então todos nós estamos correndo, e todos nós estamos correndo e temos que correr para o lado certo, e a gente tem que se abster de algumas coisas. E a gente tem que fazer outras. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar. A gente tem que estar junto. Oi? Se preparar. A gente tem que ouvir a voz do Senhor naquilo que Ele está falando para a gente fazer. É tão difícil, não é? Não por causa dele. Não por causa dele. Eu até tirei o microfone. É difícil não por causa dele. É difícil por nossa causa. E aí ele diz assim: eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Porque esses camaradas da Olimpíada, eu vi um sermão até do pastor Paulo aqui na Igreja Central, alguns meses atrás, e ele falou sobre todo o processo de treinamento de alguns atletas, e o que eles fazem e o que eles não fazem. Gente, é absurdo. Esse camarada da natação, o Phelps, o que ele come, é um absurdo o que ele come. É um absurdo o que ele come. Não porque seja ruim, porque exige o tipo de treinamento que ele faz. Mas eu estou falando o que a pessoa é capaz de fazer para conseguir o objetivo dela. Mas eles estão fazendo por uma coroa corruptível.
O que eu e você então deveríamos fazer por uma coroa que a gente sabe que é incorruptível? O que a gente deveria estar fazendo? O que deveria estar no nosso coração fazer? Conversando com esses amigos desse mesmo grupo da internet, às vezes a gente chega numa outra conclusão, de que a gente acredita, mas não acredita muito, sabe? A gente acredita que Jesus vai voltar, mas sabe, se ele não voltar, a gente está levando a nossa vidinha aqui, né? Bem ou mal, estamos indo. Mas o que a gente faria se a gente tivesse certeza absoluta, inequívoca, de que ele ia voltar? E de que para estar com ele, nós precisaríamos correr. O que a gente faria? Paulo está falando assim, eles correm por uma coroa incorruptível, mas nós corremos por Cristo. O que nós vamos fazer? Aí ele diz assim, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Paulo tinha certeza do que ele estava fazendo, né? Assim combato, não como batendo no ar. Ele sabia o que ele estava fazendo. Antes, olha que forte que é isso aqui, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei se isso é verdadeiro ou falso, mas falam assim, os apóstolos tinham calos nos joelhos. Por isso que tinha poder, né? Por que a gente não tem poder? Não é por causa do calo que a gente não tem poder, né? É porque a gente não é tão resoluto quanto a gente deveria ser, não é? Termino o verso dizendo, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha o que diz, eu estou fazendo questão de ler o comentário bíblico para não dizerem que as palavras são minhas, ou que as ideias são minhas e que, portanto, é da minha cabeça que eu tirei isso. Olha que interessante isso aqui. Todos os que competiam nas corridas gregas se esforçavam ao máximo para ganhar o prêmio. Usavam toda a habilidade e todo o vigor adquiridos por meio do treinamento intensivo. Nenhum deles era indiferente, apático ou descuidado. Vou ler de novo. Nenhum deles era indiferente, apático ou descuidado. A coroa da vida eterna é oferecida a todos, mas somente os que se sujeitam ao treinamento terão o prêmio. O cristão que se empenha para obter o prêmio da vida eterna deve seguir um programa que se assemelhe em alguns aspectos ao do competidor dos jogos gregos. Coragem, fé, perseverança, abnegação e treino são necessários para quem deseja permanecer perante o Senhor no último dia. Vou repetir isso também. Coragem, fé, perseverança, abnegação e treino são necessários para quem deseja permanecer perante o Senhor no último dia. Embora a vida eterna seja um dom de Deus, é dada apenas aos que buscam e se esforçam por ela com toda a energia. Marcelo, que difícil que é isso. Que difícil que é isso. Para mim e para você é mesmo, irmãos. Para mim e para você é mesmo. Mas lembra do verso 25? Quer ler de novo? Romanos 7, 25, volta lá. Romanos 7, 25. Lê comigo? Você achou? Todos acharam? Romanos 7, verso 25. Nós vamos variar aqui de versão para versão, né? Não faz mal, leia assim mesmo. É Jesus falando com você. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É difícil para mim e para você, mas para Ele não é. Para Ele não é. Para Ele não é. Porque Ele fez todas as coisas, né? Se Ele fez todas as coisas, no sábado a gente saiu daqui, depois do culto, e fomos num grupo grande para casa, né? E ali,
saiu um assunto sobre a criação das galáxias e o que o homem consegue ver, o que o homem não consegue ver. E aí a gente acabou assistindo um vídeo à tarde de um pregador mostrando as galáxias e o que o homem tem visto através das lentes que hoje você consegue capturar através do universo. Se Deus fez tudo aquilo, e Ele fez, se com o sopro da sua boca Ele criou a minha e a sua vida, Ele nos mantém vivos, você acha que é difícil para Ele resolver o nosso probleminha de pegar a bola e, em vez de correr para o lado certo, correr para o lado errado? Não é? Para Ele pode todas as coisas. Ele pode. Nós não podemos, mas Ele pode. Mas e o tal do Roy Riegels? No intervalo do jogo, quando o Roy se recusou a voltar, o treinador respondeu: Roy, se levante e volte lá para fora. O jogo está apenas na metade. Ele voltou e fez um segundo tempo estelar, inclusive bloqueando um ponto do adversário. E aqui está a diferença entre a história verdadeira e a falsa. Mas não foi suficiente. Até que ganhou o jogo e o seu segundo campeonato. O time do Roy perdeu, apesar de todo o seu esforço e apesar dele ter voltado. Apesar da zombaria, ele viveu uma vida normal após o jogo, servindo nas Forças Armadas Americanas durante a Segunda Guerra Mundial, treinando times de futebol do ensino médio e faculdade, incluindo o próprio time da Califórnia, e vindo depois a gerir sua própria indústria química. Em 1971, entrou para o Hall da Fama da Georgia Tech. Em 91, para o Hall da Fama do Rose Bowl. Em 98, já depois de morto, para o Hall da Fama do Golden Bears. E em 2003, um painel do Hall da Fama do College Football e da CBS Sports elegeu o que eles chamaram de Wrong Way Run in the Rose Bowl, ou seja, a corrida para o lado errado no Rose Bowl, um dos 6 mais memoráveis momentos do século. Essa é a história do Riegels. A pergunta que fica para mim e para você nessa noite é: e qual vai ser a nossa história? E qual vai ser a nossa história? Porque não importa quantas bolas a gente já pegou, e a gente já pegou várias e correu para o lado errado. Não importa. Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus. A última palavra é graças a Deus por Cristo Jesus, e não miserável homem que sou. Porque nas mãos de Cristo, um miserável como eu e você, somos capazes de qualquer coisa. Eu quero passar um vídeo de uma música. Você pode colocar, Miltinho? E depois a gente termina. Presta atenção na letra dessa música. Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que ontem sobrava e que era meu, no desapontamento a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou,
Em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe de ti, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe de ti, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acampe em terra firme lá. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei lá. Genuína conversão coloca diariamente em comunhão com Deus. Nos coloca diariamente em comunhão com Deus. Haverá tentações a serem enfrentadas e forte corrente oculta nos desviando de Deus para a nossa antiga condição de indiferença e pecaminoso esquecimento de Deus. Nenhum coração humano pode manter-se forte sem a graça divina. Ninguém pode permanecer convertido sem que cuide de si mesmo e o Mestre cuide dele.
A menos que o coração se apegue firmemente a Deus e Deus o segure com firmeza, ele se tornará presunçoso e exaltado, e certamente tropeçará e cairá. O poder de Deus mediante a fé era a confiança de Paulo. Já não sou eu quem vive, exclama ele com humildade, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso está no livro Educação, página 289. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei se o primeiro tempo foi bom ou se foi ruim. Mas, de alguma forma, todos nós aqui estamos num intervalo. E Deus está falando assim para mim e para você: volta para o campo, que o jogo ainda não acabou. Há uma coroa aguardando a cada um de nós. E a parte boa é que Ele é o nosso técnico, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa luz, e é Ele que está no fim do caminho. Portanto, essa música que fala de esperança, a gente tem que reconhecer o miserável que nós somos, faz parte do processo. Mas a gente tem que ter na mente e no coração o objetivo de deixar isso para trás e fazer com que Cristo mude a nossa vida e nos leve para a eternidade. Fique de pé, vamos orar. Ou fique em pé, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos e te louvamos pelo poder do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós podemos tudo. Nós não temos nem noção do que isso significa, Senhor. Porque se tivéssemos, de fato as palavras de Paulo seriam verdadeiras na nossa vida. E nós já não existiríamos mais. Mas Cristo estaria em nós. Mas nós estamos no intervalo. E o Senhor está pedindo para a gente voltar para o campo. Nem para voltar para o campo nós somos capazes, mas o Senhor é. A tua palavra é poderosa e ela diz que contigo podemos todas as coisas. Contigo estaremos mesmo no vale da sombra da morte. E no fim de tudo, Senhor, o grande prêmio é podermos nos encontrar contigo. Mantenha a nossa mente e o nosso coração focado na corrida, Senhor. Nos mantém correndo e nos ajuda a colocar outros, nos ajuda a ajudar outros a também correrem em direção a Ti. Nos leva para casa em paz e em segurança, Senhor. Guarda-nos, guarda a nossa família, os nossos queridos, os nossos amigos. Nos ajuda, Senhor, a sermos para Ele aquilo que Cristo quer ser para nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos o sonho do Evangelho na nossa vida e na vida de outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos tudo para trás. Tudo. Entrega total para vivermos contigo. É o que nós te pedimos, o que nós te agradecemos. No nome santo, sagrado e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém.